Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é sabadão e a gente está aqui para meditar mais um pouquinho da palavra de Deus. E hoje a gente vai ver o que Jesus trouxe para a nossa meditação de hoje, né? Então, hoje a palavra vem falar sobre a importância da gente viver a palavra de Deus. O quão é importante a gente viver a palavra de Deus. A gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela tá no livro de Lucas, no capítulo 11, no versículo do 27 e 28. Hoje o evangelho é pequenininho, 27 e 28, né? E a palavra de Deus diz: a verdadeira felicidade. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vamos lá. Então, hoje o evangelho, ele é um pouquinho pequeno, só tem 2 versículos, né? Mas de uma grande importância para a nossa vida. Hoje, a gente vê mais uma passagem daqui do evangelho que muitos distorcem, que muitos dizem que Jesus desprezou a mãe mais uma vez, né? Quem nunca escutou isso? As pessoas que são mais centradas nessas coisas da palavra de Deus, né? Em escutar esse povo que fala sobre a palavra de Deus. Então, por quê? Pela expressão com que Jesus responde a essa mulher. Você, quando está lendo, verdadeiramente a expressão que dá, né? A impressão que dá é que ele está se expressando de forma grosseira. Tipo, né? Tô nem aí pra ela, né? Tô nem aí pra ela. Eu quero saber é das pessoas que vivem verdadeiramente a palavra de Deus. Só que não é bem assim. A gente vê que ele dá continuidade ao elogio dela, em primeiro lugar, para a mãe, né? Quando ele diz: mais ainda é feliz quem vive verdadeiramente a palavra de Deus. Mais ainda, ou seja, ela já era feliz, ela já era escolhida por Deus, ela já vivia a palavra de Deus a ponto de conceber o Salvador, né? Então ele já começou daí. Ele não desprezou a mãe dele por isso, né? Outra coisa que a gente pode observar aqui nesse evangelho é: ele está falando com a mulher de uma forma como se aquela mulher talvez não estivesse vivendo a palavra de Deus, verdadeiramente vivendo a palavra de Deus. Ou seja, ela estava elogiando ela, Maria, a mãe dele, para fazer um agrado a ele ali, mas do coração, ele sabia do coração daquela mulher. Então, talvez aquela mulher não estivesse vivendo a palavra de Deus. Então, ele foi e falou dessa forma: mais feliz ainda é quem vive a palavra de Deus, quem coloca em prática a palavra de Deus. É mais ou menos assim. Vou dar um exemplo, né? É como se, vamos supor que você tenha um filho e esse filho não goste de estudar. Então, numa conversa aleatória ali, você está com ele conversando e aí ele diz assim: ah, mãe, eu encontrei um amigo ou uma amiga, por exemplo, que estava muito feliz porque conquistou a casa própria, porque conquistou seu carro próprio. E aí o que uma mãe falaria para esse filho, sabendo que ele não gosta de estudar, sabendo que ele não pratica o seu futuro para adquirir a mesma coisa que ele está ali falando do amigo. Então, ela vai dizer o quê? Mais feliz ainda é quem estuda para adquirir casa e carro como esse seu amigo. Foi mais ou menos nesse tom que Jesus falou com aquela mulher. Era como se Jesus soubesse
que ela não estava vivendo verdadeiramente a palavra de Deus. Então, a partir daí a gente vê a importância da gente viver a palavra de Deus, né? Tudo é em volta da palavra, tudo é em volta de você. Conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus e mudar de vida, né? Mudar os seus comportamentos, mudar as suas práticas pecaminosas, mudar os seus pecados, né? Tirar da sua vida aquilo que não vai te fazer progredir, tirar da sua vida aquilo que ofende o coração de Deus. Então é mais ou menos sobre isso. Quando você vê alguém chegar a você com essa passagem e dizer assim: Jesus, ele desprezou ela apenas foi um instrumento, como a gente já escutou várias vezes, ela apenas foi um instrumento nas mãos de Deus para gerar o filho, só isso, né? Porque em todo momento ele despreza. Teve aquela passagem que a gente viu essa semana, né? Onde ela chega e não consegue chegar até ele, né? E ele diz: a minha mãe é todos que faz a vontade de Deus. Então, ali também eles pegam pesado. Diz que Maria foi desprezada por Jesus. E nessa daqui também. Então, a comparação é essa. Realmente Jesus fala num tom de voz, né? Se expressando dessa forma. Quando você lê, você sente o impacto. Você vê que houve ali um incômodo dele quando aquela mulher elogiou Maria, né? Mas, em momento nenhum, ele desprezou. Em momento nenhum, quando ele diz: ainda mais feliz é quem vive a palavra de Deus. Ela foi a primeira a viver a palavra de Deus. Ela foi a primeira a ser uma mulher de oração e a ponto de ser escolhida desde o ventre da sua mãe Ana para gerar o Salvador. Então, hoje a gente trazendo para a nossa vida, a gente tem que procurar entender a palavra de Deus, procurar se converter verdadeiramente, ler a palavra no intuito de se alimentar, né, se fortificar e botar em prática na nossa vida. É difícil, porque Jesus ele é radical, né? Jesus ele é radical. Ele vai querer que você pratique a palavra de Deus para que você encontre o reino do céu, para que você encontre a felicidade, né? Para que você encontre a felicidade. Então, com certeza, aquela mulher, ela não estava vivendo a palavra de Deus. Jesus quis ali orientá-la em dizer: minha mãe, verdadeiramente, ela é feliz, mas você seria mais feliz ainda se você vivesse verdadeiramente a palavra de Deus. Então, é sobre isso que a palavra de Deus hoje veio falar. Vem nos dar, né, esse alerta. A gente não vai conseguir o reino do céu se a gente não viver o que Jesus pede na palavra. Infelizmente é assim. Se você tem aquela história formada na sua cabeça de que Jesus, ele morreu, derramou todo o seu sangue, foi todo aquele sofrimento para nos salvar, para nos dar a vida eterna, né? E a gente não precisa fazer mais nada, porque nossos pecados já estão pagos, até os que a gente vai cometer, que ele sabe, já está pago. E você não precisa fazer mais nada, você só precisa continuar sendo humano, você só precisa continuar pecando, porque os nossos pecados já estão pagos e a gente já está salvo. Já vamos ganhar a vida eterna, você está enganado. Comece a mudar o seu pensamento. Por quê? Porque a gente precisa fazer toda essa lição de casa aqui. A gente precisa praticar tudo isso aqui. Cada passagem dessa tem uma explicação, cada passagem dessa tem um ensinamento, né? Cabe a nós querermos viver, mesmo que isso nos tire da nossa zona de conforto, né? Às vezes a gente está tão confortável ali, pecando, vivendo a nossa vida muito bem, obrigado. Aos nossos olhos está muito bem.
mas aos olhos de Deus não está. Né? Aos olhos de Deus a gente vai ter que fazer essa lição de casa para que a gente possa adquirir a vida eterna. Então é sobre isso que a palavra vem falar hoje. Um bom final de semana para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir, né? Hoje ainda a gente vai colocar outra passagem, né? A primeira leitura, né? Ainda vamos ter a primeira leitura e vamos aí durante o dia ver o que tem para nós hoje. Tchau!